temporada do N1 Cast, gravado aqui diretamente de Limoeiros, esse refúgio em Itaipava, com a super convidada, professora, mãe... Ih, caramba, eu vou ter que ler o currículo aqui, senão eu vou me perder. Natércia Persegoni. Natércia mãe, professora, pesquisadora, palestrante, escritora, mestre em bioquímica, Jesus, mestre em bioquímica, doutora em ciências e fisiologia, pós-graduada em fitoterapia funcional pela VP, centro... Tá bom, né? Chega? Chega, tá bom. Tá bom de currículo. Não precisa ler tudo, não. Natércia, obrigado demais pelo convite, ter aceitado estar aqui com a gente para falar da tua área de atuação, o que você ama fazer, o que você faz com muita propriedade já há muito tempo, que é tratar a obesidade. Exatamente. Obrigada, eu que agradeço o convite. Que bom estar aqui com você. Valeu, Natércia. Eu tenho certeza que a nossa audiência vai aproveitar muito. Presta muito atenção que a gente tem a oportunidade, pessoal, isso que eu chamo muita atenção de vocês, de estar com uma pessoa que atua na prática clínica e que atua em bastidores, em pesquisa, é uma professora universitária, enfim. E eu acho que esse casamento, né, ele é muito grandioso, é muito poderoso para os profissionais, porque a gente na rua, aí, no dia a dia, na rede social, ou a gente assiste a pessoa que só está na prática, ou só assiste o cientista, ou só assiste o cara que quer viralizar. E aí, quando a gente tem a oportunidade de ter esse profissional completo, eu já trago a primeira pergunta: por que obesidade e emagrecimento? Como é que isso entrou na tua vida, na tua carreira? Uau, Valentim, boa pergunta. Na verdade, eu sempre sofri com isso. Desde a infância, sempre tive essa predisposição para ganho de peso. Isso sempre permeou a minha vida. E eu fui fazer nutrição por isso. Você sabe que eu já estive numa reunião e perguntaram assim, por que você foi fazer nutrição, né? Porque eu queria acabar com a fome do mundo. Não, mentira, eu queria emagrecer mesmo. E aí eu fui fazer nutrição porque eu sempre me interessei por esse tema. E eu desde muito cedo eu sabia que eu queria trabalhar com isso. Quando eu me formei, não havia ainda mestrado em nutrição. Então, eu falei, bom, o que mais se aproxima do estudo de obesidade? Metabolismo. Então, vou estudar bioquímica. E aí, as coisas foram desenrolando. Então, no doutorado, eu caí... Estudar não, você é mestre em bioquímica, você fez um mestrado em bioquímica. Isso, mestrado em bioquímica. Fui estudar no mestrado, né? E aí, depois eu fui fazer um doutorado. Na época, eu tive até convite para ficar no mesmo lugar. Falei, não, eu quero estudar outras coisas sobre obesidade. Eu já tinha essa noção, que eu queria trabalhar com obesidade em todas as suas nuances. E foi o que eu fiz. Então, eu fui fazendo tudo. Eu fiz o doutorado, os pós-doc, né? Sempre trabalhando. Tive consultório, tive 15 anos de consultório. E é muito interessante, porque o meu consultório era de nutrição. Mas aparecia gente querendo emagrecer, era só o que aparecia. Então, assim, é claro que é a maior procura do nutricionista, mas para mim era muito interessante, porque só vinha isso. E em pouco tempo eu fiquei conhecida por conta de trabalhar com emagrecimento. E tem uma coisa curiosa que eu acho que até te coloca em muitas situações difíceis para você conversar com outros profissionais. Eu vou explicar por quê, gente. Um profissional que faz mestrado, por exemplo, a professora Natércia, ela fez lá a faculdade dela, ela terminou a faculdade, ela fez mais 2 anos de mestrado. Aí depois ela fez mais 3 a 4 anos de doutorado, quer dizer, ela chegou a fazer a faculdade de novo. E aí o que acontece? A gente tem profissionais que eles atuam em algumas camadas. Ou o cara, ele estuda bioquímica, entende o pKa da enzima, a reação enzimática, tudo. Ou ele está lá na outra ponta fazendo cálculo calórico e tentando resolver com caloria, um está tentando resolver só com bioquímica. Quando você pega um profissional que passa por todas essas etapas, e aí que a gente vê algumas discussões interessantes. Vai ficar comigo isso, tá? Não quero que você fale sobre isso. A gente fala algumas discussões interessantes onde ela desconsidera o valor calórico e vai olhar para o disruptor endócrino, vai olhar a perturbação metabólica que aquele determinado alimento, talvez aquele diet, aquele light, aquele zero, aquela coisa, vai gerar no metabolismo. E tem gente que não consegue compreender. O cara não compreende porque ele só está contando caloria e ele está certo. Esse profissional que só contou caloria, está certo. Está certo também. Ele está certo. Ele está certo ali naquela visão dele, no que ele consegue enxergar da realidade dele, ele está certo. Só que quando você começa a retornar e olha a bioquímica, olha a base, e isso é fantástico. Eu vou aproveitar. Você consegue falar algum mito sobre obesidade sem a gente pegar corte para hate? Dá para falar algum mito assim que é muito recorrente no teu consultório?
Tem Tem como? vários, né? Ah, por exemplo, essa coisa que você falou, basta contar caloria. Contar caloria é importante, mas não é só isso. É também, É né? também, Sim. né? E isso que você falou, até trazer um pouquinho, né? Essa questão também, até de eu ter estudado várias coisas, Valentim, vai muito, porque eu já tinha essa noção. Eu tinha noção que eu precisava ver o todo. E você enxergar o todo é muito difícil, porque o todo exige isso. Exige que você tenha experiência prática, exige que você tenha estudo, e estudo em várias áreas. Eu não queria fazer tudo com o mesmo orientador, tudo na mesma universidade. Eu queria fazer um estudo mais completo. E eu enxergo isso que você está falando, né? Às vezes, quando alguém fala obesidade, emagrecimento, né, gente? É o que realmente, assim, mais tem gente falando, né? O que mais tem estudo. Então, a gente tem aí uma série de questões que precisam ser consideradas e muitas vezes a pessoa fala de uma só. Ah, é caloria, ou então é só o disruptor endócrino, ou então é só olhar a qualidade, ou então é só tomar medicamento, ou então é só a questão comportamental. E na verdade é tudo junto. Então, quando você me fala assim, ah, vamos falar de um mito? Vou falar de um mito aqui. Ah, basta melhorar a relação com a comida. Isso é um mito. Porque um indivíduo que tem obesidade, ele não consegue muitas vezes ter uma boa relação com a comida. Isso é fisiológico, neurológico. Está inflamado o cérebro, né? Muda neurotransmissores, isso precisa ser tratado. Não é simplesmente dizer, olha, eu vou trabalhar com você questões comportamentais. Eu preciso trabalhar também, porque questões comportamentais são muito importantes. Mas eu preciso entender se ele tem uma alteração de neurotransmissores, se aquilo interfere na fome dele, fome hedônica, fome homeostática, como é que você vai lidar com isso, até que, para que ele consiga ter uma boa relação com a comida, é você dar condições para a pessoa ter uma boa relação. Isso é muito profundo. Eu acho que essa profundidade sua acaba se tornando para o teu relacionamento, às vezes, com outros profissionais, isso acaba sendo ruim para você, não? Intimamente, às vezes. Acho que porque as pessoas não têm essa visão completa e aí às vezes você se recolhe num canto e fala, então não vou falar. Eu queria te trazer uma pergunta de uma aula sua que eu assisti, de uma palestra sua que eu assisti, que eu achei muito interessante, sobre o resultado sustentável de emagrecimento. Cara, é absurdo, mas ninguém chega. Quase ninguém. Ninguém chega. Quase ninguém. Você coloca um trabalho, foi um estudo recente, e você mostra que não... Como é que faz para sustentar o emagrecimento na Tessie? Qual é o... Na verdade, isso é a maior dificuldade que a gente tem. Por isso que uma das coisas que eu falo é isso, né? Não é importante você pensar só como emagrecer. Você tem que pensar em como emagrecer, quanto emagrecer e como manter esse peso perdido. A gente tem um equilíbrio chamado set point de peso corporal, ou set point, né? Esse equilíbrio, ele é genético e ele é um genético que é influenciado pelo meio. Então, ele depende do peso maior que você já chegou, do tempo que você ficou nesse peso maior, como que você fez para perder peso, qual foi a estratégia. Tudo isso vai interferir na sua capacidade de manutenção de peso perdido. Deixa eu separar. Então, perder peso parece que não está sendo o problema. O que vai ser o problema vai ser você se manter. É o maior problema. E se manter está diretamente relacionado com o que você fez antes. Sim. Como você perdeu peso. Como perdeu é muito importante. O como perdeu das outras vezes? Das outras vezes e da vez atual. Da vez atual. E detalhe, tentativas mal sucedidas de perda de peso com reaquisição de peso vão gerando cada vez mais dificuldade de perder e manter peso perdido. Então essa galera que está fazendo a dieta do abacaxi, dieta da lua, dieta... Quanto mais ele... Tá difícil. É pior. É pior. Eu brinco, você é da minha época, né? Você vai lembrar. A gente nasceu em 88, somos de 88. Da minha época é ótimo, né? Tinha um filme que era assim, pague para entrar e reze para sair. Não sei se você lembra desse filme. Sim, filme de terror. Eu sempre brinco, né? Hoje os meus alunos não entendem mais a piada, obviamente. Mas eu falo assim, gente, é igual pague para entrar e reze para sair. Você começar um processo de emagrecimento não é difícil. Só contar caloria emagrece, fazer dieta carnívora emagrece, cortar fruta emagrece, cortar carboidrato emagrece, fazer simpatia do barbante, minha mãe é muito boa nisso, emagrece. Tem um monte de coisa que emagrece. O problema não é esse. O problema é você manter esse peso perdido, mudar o seu set point de equilíbrio de peso corporal e conseguir manter uma vida plena, sem grandes restrições.
Porque, afinal de contas, ninguém aguenta, né? Já vai viver deu. assim, sem comer o que você gosta? Gente, já deu hate, porque a gente vai pegar o corte. Professora, doutora, mestre, tudo, falou que a dieta do barbante da mãe dela funciona para emagrecer. É isso. É um prato cheio, tá ótimo. Bora, vamos pegar esse corte. Não, eu acho que esse corte tá maravilhoso. Eles Se vão ninguém pegar, eu pego e vou soltar no meu Instagram, vou fazer react. Como pode isso? Uma professora falando que tal a dieta do barbante. Corta para ligar a lareira? A gente tá no barbante. A gente tá no barbante. Suelizinha vai me deserdar nesse momento. Ela já quer saber como é que é a simpatia. Você tá vendo, né, Valentim? A simpatia do barbante. Essa é amarra o barbante na cintura, viu? Se a sua cintura crescer e tocar no barbante, você para de comer. Saiu aqui É isso. Saiu? Não tá aparecendo o foguinho. Agora, não tá não. Tudo bem. Hã? Tá muito claro, aí não aparece o fundo tá claro. Beleza. Tá bem claro o fundo, né? É o tapete branco, né? Aí eles não mostram. Tá. Então vamos lá. Então a gente vai ter o hate, tá? Vocês podem esperar um hate meu aí que eu vou falar sobre a dieta da... Como é que é? Eu perdi o nome da tua mãe. Simpatia do barbante da Suelizinha. A Suelizinha. Suelizinha, mineira. Ela tem uma clínica lá em... Gente, isso dá treta, hein? Essa aí do barbante vai dar treta. Então, esse é o segredo para manutenção. O que você tem visto na Tessia, na prática das pessoas que têm iniciado esses processos de emagrecimento? Você tem um número aí de quem acordou segunda-feira e foi para o consultório para tentar emagrecer? Qual o resultado? Qual o número? A gente está tentando ter um número, porque a gente tem um ambulatório lá na universidade, que é um ambulatório da universidade, que atende pacientes do SUS, é até o trabalho social que eu iniciei, né, porque eu sentia muito essa necessidade assim, de ajudar essas pessoas que não podem ter uma consulta com um nutricionista particular e tudo, né? Então a gente está tabulando os dados, tá? Então eu não tenho ainda esses dados para te dizer tantos %, mas seguramente mais de 80% das pessoas que iniciam um processo de emagrecimento por conta própria, sem o que eu falo, né, sem um tratamento estruturado, retomam o peso. Muitas vezes não precisa retomar tudo, mas acabam retomando bastante e têm dificuldade de dar seguimento ao tratamento. Obesidade tem cura? Não tem cura. É uma doença crônica, sem cura, recidivante, altamente recidivante. Explica só o recidivante, para quem não é da área, recidivante é... Que volta. Que volta. Que você engorda de novo. Difícil de manter um peso corporal eutrófico. Caramba. A gente está chegando... A gente é bem jovem, né? Somos da década de 80, ali, 89. Mas a gente viu muito... A gente acompanhou muitas, digamos assim, muitas gerações de solução de problema, né? Agora resolveu. A gente foi lá, pegou, ele conseguiu ler o DNA, tá resolvido. Agora a gente conhece o DNA. 10 anos depois fala, gente, não adiantou nada conhecer o DNA, porque agora tem um negócio do microRNA, tem o mecanismo epigenético, então não adianta. A gente passou pelo DNA, passou pela ração humana, passou pelo shake, passou, me ajuda aí, passou pelo Dr. Caveirinha. Dr. Caveirinha. Dr. Caveirinha, que era Femproporex, né, que ele me deu de apetite, ansiolítico, juntava aquilo tudo, dopava o paciente. Anfetamina e agora chegamos nas canetas. Isso. Agora a gente chegou, resolveu o problema? Não Ué, resolveu. Ana Tessia? Não resolveu. Mas estava todo mundo feliz achando que estava. Na verdade, eu costumo dizer, Valentim, que essas canetas, né, o pessoal nem gosta muito que chama de canetinha. Então vamos lá, os análogos de GLP-1, que começou com Victoza, Saxenda, Ozempic, o Wegovy, agora está vindo o Mounjaro. São todos análogos de GLP-1, que é um hormônio que gera saciedade e melhora o gasto calórico. Então, você tem aí os dois pontos principais do emagrecimento. Você vai ter mais saciedade e maior gasto calórico, tá? É um baita de um medicamento, sem dúvida. Eu acho que, assim, é um avanço muito grande. Se a gente comparar com todos os medicamentos, com a história, né, dos medicamentos para a obesidade que a gente tem. Então, assim, é um avanço enorme.
efeitos colaterais muito menores se comparados aos medicamentos que vieram antes. A gente teve... Mas tem, né? Mas tem efeitos colaterais, mas eu digo comparativamente, bem menos. Assim, são medicamentos que têm um uso muito mais seguro do que a gente tinha tempos atrás. Você comparar com uma sibutramina, você comparar com uma anfetamina. Gente, tinha esquecido, sibutramina. Você vai comparar. Teve uma época, agora eu estou esquecendo o nome, tinha um medicamento que era usado na década de 30, foi um dos primeiros. Procura aí, produção. Da Medicamento. década de 30, E esse medicamento, hoje, a gente sabe que ele é um veneno. E dava veneno para as pessoas, porque aí a pessoa ficava envenenada, perdia fome. Olha aí, década de 30, produção. Nesse nível, Vamos achar o nome dessa... Tenho até um slide disso, é o histórico, né? A gente tem um slide que mostra exatamente. Mas, enfim, então se a gente for pensar, essas canetinhas são um grande avanço, sem dúvida. Agora, é medicamento. Todo medicamento tem efeito colateral. Tá. Mesmo que menor. Mesmo que menor. E não resolveu o tal problema que você falou de emagrecer? Não resolve. Não resolve. Porque, muito pelo contrário, o que acontece, né? Os indivíduos que usam esses medicamentos, eles, quando você tem a cessação do uso, volta o problema. Qual é o problema? Uma saciedade desequilibrada, que é muito comum em obesidade, e um menor gasto calórico. Então, assim... Muita gente fala, mas vai parar de usar e vai engordar. Com certeza, porque o problema é a obesidade. A obesidade, ela está ali, ela é uma doença que não tem cura. Se você tira o medicamento, a doença volta a se expressar. Isso acontece em todas as doenças. Pega uma pessoa com hipertensão, está tomando medicamento, o que acontece com a pressão? Estabiliza. Parou de tomar o medicamento, o que acontece com a pressão? Descontrola novamente. Todas as doenças crônicas são assim. Caramba, Ana Tércia. Né? E aí, eu tô vendo que você tá bem firme em obesidade é uma doença, obesidade é uma doença. Eu vou abrir um parêntese para a gente falar, vamos pegar assim, falar um pouco sobre alguns chamam de romantização de obesidade. Como é que fica lidar com isso sem machucar a pessoa, sem estereotipar a pessoa que convive com obesidade? Eu assisti uma aula da professora Cláudia Valéria Cardim, inclusive fui aluno dela na UERJ. A Cláudia Valéria é uma pessoa de saúde pública, ela me levou para a comunidade no Rio de Janeiro e tal, e ela é muito engajada com uma nutrição mais humanizada, mais acolhedora, e aprendi muito com ela, né? Então, algumas coisas que ela trazia pra gente, assim, cara, você não pode gerar para alguém, o cara é obeso. Não. Ele é um ser humano, e aqui, do outro lado, tem a obesidade. Ele está convivendo com aquilo. Você não pode... Como é que fica isso? Porque se a gente for leve demais, a gente corre o risco de não dar a importância que a obesidade tem. A obesidade vai mexer com a tua expectativa de vida, com o teu trabalho. A obesidade é uma doença. É um problema. Se a gente for muito leve, pode ser que as pessoas não deem atenção. Se for muito pesado, vai machucar. Como é que fica o profissional nesse meio do caminho? Então, você falou muitas coisas importantes aí, mas vamos pensar. Primeira frase que eu vou te dizer é: se você entende que a obesidade é uma doença, você para de culpar o indivíduo. Porque se é uma doença, não é culpa dele. Primeiro ponto. Isso já contribui para reduzir o estigma da obesidade, que é essa estigmatização de achar que é falta de vergonha na cara. Tem uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, né? Vergonha na cara não é tratamento para obesidade, definitivamente. Porque não se trata de vontade, não se trata de querer. Muitos pacientes têm distúrbios, como eu te falei, no controle da fome. Não é porque ele quer. É uma questão neurológica, precisa ser tratada. Então, primeira questão. Segunda questão que eu acho importante a gente frisar é que todas as associações atuais de obesidade, né? A gente tem a BESO, a gente tem a World Obesity Federation, né? Que é a maior associação de obesidade do mundo. Essas entidades, elas preconizam que você não deve dizer que o indivíduo é obeso. É a pessoa que convive com obesidade, justamente por isso. Porque você não está reduzindo a pessoa à doença. A pessoa não é uma doença, ela é uma pessoa que está convivendo com aquela doença, que, portanto, precisa de um tratamento. E a maior bandeira atual dessas sociedades é reduzir o estigma da obesidade. É reduzir o preconceito com quem vive com obesidade.
E uma outra coisa que você falou muito importante que eu queria falar é a questão da romantização da obesidade. Não existe romantização. Ninguém romantiza a obesidade. Isso é uma falácia, isso é um termo incorreto. Porque, imagina, romantizar a obesidade seria assim, uhul, vamos lá, eu quero engordar, vamos engordar. Ó, que legal, tô aqui, vou mostrar a gordura que eu tenho. Ninguém faz isso. Uhul, tô feliz porque tenho obesidade, é levantar uma bandeira. Isso seria uma romantização. Tá. Na verdade, ninguém faz isso. O que a gente precisa entender é que as pessoas com obesidade, elas precisam viver, elas precisam estar no mundo. Então tem que ter cadeira para elas, tem que ter roupa para elas, tem que ter condições para essas pessoas, inclusive, se tratarem. Elas têm que ter lugar. Até porque um paciente, quando está fazendo o tratamento, ele não vai emagrecer do dia para a noite. E aí a gente pega um outro ponto. Nem todo mundo que trata obesidade vai emagrecer a ponto de ficar magro. Muitas vezes você tem um paciente com IMC 40, se ele cai para o IMC 30, ele já está super bem em termos de saúde, ele melhorou muito, mas ele continua com obesidade. E isso é uma realidade que a gente tem que entender e aprender a conviver, porque acontece isso e tem casos que vai ser assim. Certo. Só para fazer um parênteses, você tem, importante até para quem está escutando a gente, você tem uma formação, né? Você colocou toda essa tua metodologia, todos esses anos, você tem um curso bem amplo. Agora tenho. Tenho. Pode falar um pouco, eu acho que é importante, até para o pessoal quiser encontrar, a gente vai colocar teus links aqui e tudo mais, mas o que você trata nesse teu curso? Então, Valentim, eu sempre fui muito acadêmica, né? Então eu tinha até um preconceito, assim, vou vender curso, vou fazer curso, mas é tanta experiência prática, acadêmica, que eu resolvi colocar a serviço de quem precisa aprender isso. Na faculdade a gente sabe que a gente tem poucas aulas de obesidade, às vezes uma aula só, e como você falou, às vezes dependendo do estudo que você tem, você só vê uma parte do problema, e é o iceberg, né? O problema é enorme. Uhum. Então eu criei um curso, na verdade, são 25 anos de experiência e estudos com obesidade e emagrecimento, e esse curso é o curso de emagrecimento em fases. Porque o emagrecimento, ele acontece em fases, né? Então, assim, fisiologicamente falando, o que acontece no momento que você está emagrecendo? E aí, eu criei estratégias nutricionais para cada uma dessas fases, para que a gente consiga modular metabolicamente esse indivíduo e ele consiga emagrecer com saúde, continuar emagrecendo e manter o peso perdido. Inclusive, no curso tem uma fase, que é a última fase, que é a fase de manutenção, que é super importante. Então, a pessoa emagrece, teve o resultado, e agora? Como manter esse resultado? Aqui, Ana Tessia, olha só, chegou pra gente aqui qual é o... DNP, nossa, esse pessoal é bom, hein? Dinitrofenol, é esse mesmo. É esse mesmo? Dinitrofenol. Dinitrofenol. Exatamente, que é veneno, né? E era usado para emagrecer. Corte. Arrasaram. Só um minuto que eu preciso pegar uma coisa aqui. Tem um bicho aqui? Tinha uma aranha, antes que você desse um grito, eu não ia te avisar. Jesus, já pensou? No meio do podcast. Se eu te avisasse que tem uma aranha, você ia dar um grito. Ela tá ali atrás, pequenininha. Então... Oh, meu Deus. Não tinha como. Vamos lá, vamos voltar. Então, pode voltar. Então, era essa medicação? Dinitrofenol. Meu Deus. Mas parece que ainda vende, não? Não sei. Agora eu não sei mais, mas hoje em dia ela não é usada mais para veneno. Obesidade. Veneno. Com certeza, não se usa mais para isso. Como você falou que a obesidade é uma doença? Tá. E da onde vem? Como é que eu adquiro quais são os fatores de risco para obesidade? Por exemplo, eu posso nascer com obesidade, com a predisposição? Vamos contextualizar. É mais o ambiente, tipo, se a minha mãe é obesa, eu também vou ser? Ou eu tenho na minha genética, meu DNA, nasci, vou ser obeso e não tem jeito? É assim? Como que a gente consegue? Sendo uma doença, quais são os... Então, é uma doença multifatorial, né? A fisiopatologia dela é super complexa, você tem várias causas. A gente fala que assim, você tem a obesidade monogênica e a obesidade poligênica. Ou seja, a obesidade monogênica é quando é uma genética que é imutável. Vou te dar um exemplo, síndrome de Prader-Willi. A pessoa nasce com essa síndrome, não tem o que fazer, ela vai viver com obesidade, o que você vai fazer é uma alimentação para melhorar o estilo de vida, para que ela tenha menos problemas associados a
a obesidade, mas a obesidade vai estar ali frequente. Uhum. Agora, você tem obesidade que é poligênica, ou seja, ela é uma obesidade que até tem interferência genética, mas essa interferência é dada pelo ambiente que a pessoa vive. E aí tudo entra. Então, estilo de vida, o que come, né, como dorme, se tem estresse, se faz atividade física. Hoje em dia a gente sabe que tudo isso é importante, né? Você estuda muito cronobiologia, né? Então, Sim. isso é muito importante, né? O estilo de vida e tal. Então, são muitos fatores. E agora, né, na sociedade moderna, a gente tem fatores adicionais, porque a gente tem a questão também do acesso ao alimento. A comida tá cara. E qual é a comida barata? Farinha. Exatamente. Quanto que as pessoas conseguem comer de proteína? Né? Então, isso tem uma relação com questões financeiras, né? Então, as pessoas estão comendo muito alimento ultraprocessado, de péssima qualidade, com conservante, com disruptores endócrinos, e muita gente só come isso, não tem acesso à comida de verdade. Coisa simples, né? Frutas, verduras, não é todo mundo que tem acesso. Então, quando a gente olha o rótulo de um alimento e falava isso aqui tem 100 calorias, 200 calorias, só caloria não resolve. Não, porque na verdade você tem ali aquela caloria, mas você tem também os conservantes, os adoçantes, né? Então a gente tem mecanismos muito bem descritos de aumento de síntese de gordura, de interrupção de mecanismos de fome e saciedade. Então, por exemplo, os alimentos ultraprocessados, isso já está bem descrito, né? Que eles, quem consome mais esses alimentos tem mais fome. A tendência é ter mais fome, você tem uma interrupção de mecanismos de controle de saciedade. Então não basta só olhar a caloria, você precisa entender também assim, qual a composição? Tem fibra? Tem proteína? Que tipo de proteína? Tem gordura? Vou te dar um exemplo. Muitos alimentos ultraprocessados hoje em dia têm óleo de palma e algum xarope. Ou xarope de frutose ou xarope de glicose. Essa combinação, óleo de palma com xarope, torna o alimento mais palatável. Esses alimentos palatáveis, eles podem interromper a via da dopamina, por exemplo. E isso faz com que essa pessoa, por exemplo, tenha mais vontade de comer esses alimentos. Muita gente fala que é vício, isso não é vício, porque a via do vício é outra. Mas é uma sensação muito parecida com vício. A sensação de recompensa, o comer hedônico. Recompensa, o comer hedônico, a sensação até, não é vício, a gente não pode falar, a pessoa está viciada. Mas é aquele paciente que fala assim, ai, não, sei lá, não tira minha cervejinha, ou não tira minha pizza. Tem umas discussões que são pouco relevantes, né? Se é vício ou se não é, na prática o cara não consegue viver sem. Perfeito. Qual é a diferença? Eu vejo Muito obrigada. um tiroteio. Ninguém fica viciado em açúcar. Então tira o açúcar para ver. Fala. Nossa, adorei. Qual é a relevância? Eu acho, o que eu tenho medo na Tessa é quando a rede social, e a gente vive de rede social, a gente vende nossos produtos. Hoje eu não tenho nada para vender, enfim, mas para quem vende, para quem vive, a gente precisa se posicionar. Mas tem umas discussões que eu paro e me pergunto, qual é a diferença do açúcar ser viciar igual a cocaína ou não viciar igual a cocaína? Para mim, para você ver, é zero. A sensação é parecida. E a pessoa vai querer comer mais do mesmo jeito. É zero diferença. Exatamente. Morreu por morte morrida ou por morte matada? Morreu. Não tem discutir o que é. Não sei. Tem discussões muito irrelevantes para mim. Confundem, trazem digamos assim, luz para assuntos pequenos diante do todo. É muito pequeno discutir se é vício ou se não é. Porque o meu desafio então resolve o problema. Sendo vício ou não sendo vício, faz o cara não comer então. Como é que ele vai comer menos? Como é que ele vai diminuir a vontade? Porque a vontade dele é uma coisa absurda, ele não consegue controlar. E aí? Você tocou no ponto que eu sempre discuto. Eu acho que é muito chato isso. E é o tipo de discussão para ganhar like. Sim. É para ganhar like. E ganha, né? Engaja, né? Engaja, por quê? Onde está a dificuldade para o público, e isso que vocês têm que prestar atenção. Na internet é um jogo de audiência. E você vai consumir o que te faz bem ouvir.
Nós somos muito, a gente sempre gosta de uma tragédia. Você nunca viu o Jornal Nacional falando, nasceram 15 crianças. Não, a gente quer ver tragédia, a gente gosta da desgraça alheia. Todo mundo, você vê um acidente de trânsito, todo mundo para ver, enfim, todo mundo gosta de desgraça. A audiência na internet é isso. O que você quer ouvir? Você quer ouvir que pode comer o que você quiser, que você vai emagrecer. Mas mentira, não é, não dá. Você precisa ter um controle. Então, o jogo da audiência torna você refém. Porque aí quando você vai pro perfil da Ana Tércia, que ela te fala meia dúzia de verdades, você fala, não acredito nela. Igual ao horóscopo. Isso é igual ao horóscopo. Quando é bom, eu acredito. Quando é ruim, eu não acredito. Horóscopo não existe. Esse negócio não tá legal, Não, né? quando tá bom, eu adoro. E quando não tá bom, eu falo, não, isso é mentira. A ciência prova que isso aí não existe. Mas quando é bom, eu até meio que acredito um pouco. Vai que é, né? Vai que a ciência tá errada. Vamos acreditar nesse destino aí. Vamos acreditar porque essa energia é positiva. Então, muito do que acontece na rede social, o perigo é esse. Você vai ouvir e as pessoas são treinadas para falar o que você quer ouvir, porque a gente tem softwares, né, baratos, gratuitos, que dizem quais são os assuntos mais consumidos pelo público que quer emagrecer. Tá lá, fala isso que vai dar like, fala isso que vai dar like, fala isso que vai dar like. Natércia, eu quero que você me ajude com a questão da obesidade na infância. Uma pergunta que eu sempre me fiz: quem escreveu essa regra do comer de 3 em 3 horas? Quando a gente estuda fisiologia, a gente vê que a criança tem uma super capacidade de formar corpos cetônicos. Ela tem... Sim. Quem inventou... Tem algum... Quer falar ou isso dá problema falar? Não, podemos falar. Pode falar, a gente pode desligar a câmera, que é uma dúvida mesmo, porque eu não entendo. Eu falo, gente, a criança nasceu tudo direitinho, tudo funciona. Aí alguém diz, tem defeito no tal sistema de fome e saciedade, tá quebrado, tem que botar comida de 3 em 3 horas porque ela não sabe. Faz sentido? Pode dizer, eu tô errado. Não, na verdade não faz, não. Eu acho muito interessante essa sua discussão. E se a gente for ver assim, né, como que começa a infância, então, por exemplo, eu que tenho filho, né, você leva no pediatra, o pediatra fala, olha, o menino tá mamando, às vezes mamando no peito. Não, você tem que contar, você só pode dar o peito de 3 em 3 horas. E você fala, mas por quê? Né? Não é fisiológico, não é natural. Eu não sei quem inventou essa coisa de comer de 3 em 3 horas, mas o que eu sei te dizer é que existe um cardápio. Então, esse cardápio é composto de jejum, colação, almoço, lanche, jantar e ceia. E o que a gente aprende? Colação e ceia são dispensáveis, as outras refeições não, né? Tem uma tentativa de explicativa biológica que faz e não faz sentido. Por exemplo, se você pensar na GH-relina ou grelina, que é um hormônio que a gente produz no estômago quando ele está vazio. Ele é um hormônio que aumenta a fome. Você vai produzir se o estômago estiver vazio. Então, a ideia é não deixar o estômago muito tempo vazio, pensando-se na produção de grelina. Se você for pensar no cortisol, a mesma coisa. Né? Muito tempo sem comer, você pode ter disparos de cortisol. Porém, esse disparo de cortisol ele é transitório. O organismo se acostuma. Tanto que quem faz jejum, no início do jejum intermitente, você até vê um aumento de cortisol. Depois, aquele corpo se acostuma, fisiologicamente se adapta. Então, eu te diria que a gente não pode dizer que tem que comer de 3 em 3 horas ou tem que fazer jejum. Eu diria que você tem que ver o cronotipo daquele indivíduo. E para o bebê... E para o bebê seria criança, livre demanda. Não, teria que ser livre demanda. Livre demanda, come quando quer. Quando quer. O que acontece, Valentim, é que assim, a criança... Por que a gente fala que a criança ela tem um mecanismo de saciedade? Porque a criança ainda não estragou, né? Então, assim, o mecanismo está funcionando. O que acontece? Se essa criança começa a engordar, por exemplo, uma criança com obesidade infantil, isso já não é verdade. Ela já não tem mais esse mecanismo de fome e saciedade tão bem organizado, equilibrado. Aí você precisa intervir. Então, também é uma falácia dizer isso. E serve para a criança e serve para o obeso, né? Quando você fala assim, tem que comer, muita gente fala isso, mas o tratamento da obesidade, tem que comer até a pessoa ficar satisfeita. Meu amor, se comer até ficar satisfeita uma pessoa com obesidade, vai dar ruim. Que tem até muitos gatilhos de comportamento no ato de comer, tipo comer olhando televisão, comer com pressa, comer sem mastigar direito. São tantas variáveis que interferem no consumo calórico, é absurdo, né? Para você colocar isso tudo, conseguir organizar isso tudo, ainda olha para um indivíduo que está com um mecanismo de fome e saciedade alterado. São tantas barreiras até você chegar para o cara e falar:
come até a saciedade que... Você conseguiria falar isso depois de tratado. Depois de O indivíduo tratado? tratou essa questão de fome e saciedade, equilibrou os neurotransmissores, aí sim ele vai ter condições de chegar numa saciedade. Então você tem que contar caloria mesmo, em algumas fases do tratamento? Em algumas fases, sim. Eu falo, por exemplo, na primeira fase eu não conto, na segunda eu já conto. E tem todo um mecanismo fisiológico que explica isso. Legal. Isso, inclusive, é uma pergunta que eu sempre falo com os alunos do curso. Eu falo assim, é uma pergunta burra. Então você vai ficar brigando, conta caloria ou não conta caloria? Gente, depende da fase do emagrecimento. Tem fase que você conta, tem fase que não conta, dependendo das modificações fisiológicas que aquele organismo vai tendo. 3 obesos na casa, a quarta pessoa acabou de se mudar para lá, é um filho que voltou da faculdade, estava estudando, vai se tornar um obeso também? A chance é grande. Aí já tem a ver com hábito, né? Não necessariamente com genética. O hábito daquela família. Então, geralmente você tem o hábito familiar. Você vai comer o que todo mundo come. O almoço é o mesmo para a família inteira, o jantar é o mesmo. Dificilmente você vai comer uma comida separada da família, que não é nem orientada a fazer isso, inclusive. Então, por isso que quando a gente trata a criança, o que a gente fala? Tem que tratar a família inteira. Não dá para tratar só a criança, porque o hábito familiar vai interferir no que aquela criança come. Muito provavelmente você vai me condenar pelo que eu falei, e com razão. No começo da profissão, eu lembro de um atendimento que eu fiz. Porque meu filho come tal coisa. Eu perguntei, seu filho trabalha? Não. Eu falei, quem compra biscoito para ele? Mas eu não vou te condenar, não, eu concordo. Sabe, eu acho que foi uma abordagem assim, seu filho trabalha? Não. E ele vai ao supermercado? Não. Quem é que compra? É você. Então, tem um filme brilhante, feito por acho que até mineiro, Muito Além do Peso. Muito Além do Peso. É o Instituto Nina Rosa, me parece. Muito Além do Peso, produção, coloca esse link aqui. É um vídeo, e o que eu achei muito legal da diretora, de quem produziu o filme, ele é gratuito. Ela pegou o vídeo, botou gratuito no YouTube, em Full HD, ela mesma, na conta dela, dona dos direitos autorais, ela conseguiu patrocínio e tal, foi muito difícil, porque ela bateu em todo mundo, não parou um em pé, ela pegou a indústria, pegou tudo, foi de ponta a ponta, governo, indústria, espancou todo mundo, mas botou o filme gratuito. É assim, obrigatório para as pessoas, enfim, para os pais, para as mães assistirem, porque é um filme muito chocante e tem muitos anos que ele parece que ele foi um pouco esquecido, a gente precisa trazer ele de volta. Antércia, futuro do tratamento da obesidade? Olha, é uma pergunta difícil de responder e que traz muita preocupação, porque se não tiver política pública voltada para isso, nós como nutricionistas, a gente fica com um papel de formiguinha ali, né? Porque, pensa comigo, o futuro seria as pessoas terem acesso a alimentos de mais qualidade. O que você tem acesso quando você vai no mercado? O que está na prateleira na sua vista ali? Os produtos mais ultraprocessados, com mais conservantes, com mais corantes, com mais xarope, com mais óleo de palma, que a gente sabe que desregula muito insulina, esse combo também. Então, eu acredito que a única forma de deter esse aumento, que é mundial da obesidade, é através de política pública, educação como um todo da sociedade, para esse tipo de coisa que você citou não acontecer. Os pais, não é que o filho não vai poder comer um doce, ou de vez em quando, tudo bem, mas não é de vez em sempre. O de vez em sempre tem que ser um hábito saudável, né? E aí, eu acho assim, isso leva tempo, isso leva uma ação com grande massa da população, porque o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem pessoas comendo mal, comendo alimentos que são altamente engordativos, entrando em desespero e usando muitos medicamentos que são as canetinhas que a gente tem hoje. São medicamentos que as pessoas não têm acesso. Eu trabalho, né? A gente faz esse papel social lá com o pessoal do SUS. A gente vê como é triste. Eu tenho paciente com IMC 70. Meu Deus. E assim, muitos em cadeira de roda, muitos em condições assim extremamente difíceis, sem condições financeiras, pessoas que ganham um salário mínimo não têm a menor condição de comprar esse medicamento. Aí você tem que judicializar, a prefeitura consegue, mas aí a pessoa fica dependente daquilo ali.
Esses medicamentos, algumas pessoas não vão poder parar de usar, então isso é importante também que a gente fale. Não é medicamento para emagrecer 5 quilos e depois parar, é medicamento para tratamento. São medicamentos caros. Então, Valentim, eu não sei se eu trouxe o problema, né? Porque realmente eu não sei te dizer, eu não tenho essa solução. O que a gente vai ter de solução para a obesidade? Se não mudar a política, se não mudar a forma como a obesidade vem sendo tratada, os sistemas de saúde, a educação alimentar e nutricional, se o nutricionista não for protagonista desses projetos e não estiver ali no centro e a população não entender que comida mata, eu não vejo futuro. Eu gosto de uma reflexão, eu sempre reflito assim, não é o indivíduo que está convivendo com obesidade, o sistema é que é obeso. Sim. O sistema está obeso, o sistema como um todo. São 3 horas no trem para ir para o trabalho, 3 horas para voltar. Exato. O vale alimentação, ele não consegue comprar comida saudável. Quer dizer, o sistema está obeso e ninguém fala sobre isso. A conversa fica em ações muito pequenas, muito aqui e ali. O sistema está obeso. E muitas vezes não é falta de dinheiro, tá? Que a gente olha para países de primeiro mundo, olha para os Estados Unidos, por exemplo, os números de obesidade são altíssimos. Não é uma questão de grana, é uma questão de repensar o sistema e, mais fundo ainda, repensar o modelo de sociedade. Repensar o modelo de sociedade falando assim, cara, vamos colocar a saúde também no centro da discussão, porque a saúde, a prevenção em saúde não está no centro da discussão. A gente avançou demais em tratamento, a gente cura praticamente tudo. E a doença que mais mata, que é a obesidade, ela não está sendo atacada. Porque você não está mudando o estilo de vida, você não consegue chegar numa estação do metrô, por exemplo, uma estação de trem, num terminal intermunicipal de ônibus, onde vem a massa da população trabalhar, você não consegue ter acesso a um alimento saudável ali. Não. O que você vai fazer é um copinho de guaraná junto com a massa de alguma coisa, que você vem lá um fiapo de frango desfiado, né? Não tem proteína. Não tem proteína. Tem nome para isso. Desertos alimentares. Desertos alimentares, perfeito. Olha que são coisa. São locais onde você não tem acesso a alimento saudável. Você só tem acesso a ultraprocessados. Perfeito. Natércia, caminhando para a gente fechar o nosso papo, o que você tem de conselho para o profissional de saúde hoje? Como é que ele... O que ele tem pela frente? O que você imagina? Qual o conselho que você daria para o profissional de saúde hoje? Olha, eu diria, estude, mas mais do que estude, vá para a trincheira, vá trabalhar, vá viver, né? E principalmente ouça coisas com as quais você concorda e também ouça pessoas que falem coisas com as quais você não concorde, porque você pode se surpreender. Se dê a chance de conhecer tudo que existe e você tira suas conclusões baseado em muito estudo e muito conhecimento. Não tenha preconceitos, nem com A, nem com B. Aprenda tudo que você puder, de todas as áreas que você puder. Eu acho que assim você se torna um profissional completo. Perfeito. Dá o corte, me dá um aparelho de telefone aí qualquer, então. Meu telefone tá aí, ó, tá aí na prateleira, tá ali, ó. A gente vai fazer um quadro aqui que é o seguinte. Eu vou ligar para você, 10 anos atrás você vai mandar uma mensagem para você. Então vamos lá. 10 anos atrás? Caramba, o que eu vou falar comigo? Pode voltar. Vamos lá, pessoal, vamos fazer aqui a ligação. Natércia, você, 15 anos atrás, o que você falaria para você 15 anos atrás? Oi, Natércia, tudo bem? Fica calma, vai dar tudo certo. Você está passando um aperto danado aí nesse doutorado, né? Tá difícil, mas vai dar tudo certo, vai valer a pena. Acho que eu diria isso. Que bom. Natércia Persegoni, muito, muito obrigado. Eu vou deixar você encerrar, tá? Foi muito enriquecedor esse nosso papo. Acho que merecem outros, se a gente for aprofundar em algum tópico. Eu não vou te deixar numa situação difícil. Eu vou pedir para você olhar para a sua câmera, que é aquela aqui do cantinho. Você vai mandar uma mensagem para alguém. Não é da família, para não ter guerra na família, né? Porque senão chega em casa, o marido reclama, o filho reclama, a mãe, você não mandou mensagem para mim. Gente, a regra do podcast é que não pode ser uma mensagem para ninguém da família de vocês. Não pode ser para ninguém da família. A regra é essa, tá? Então,
tá lá a sua câmera, manda uma mensagem, alguém que tá lá do outro lado e vai receber essa tua palavra. E pode ser para uma pessoa que você tem imaginado, enfim, não precisa ser nominal ou uma mensagem genérica para a gente encerrar. Eu já me despeço aqui com a mensagem da Ana Tércia. Bom, então o recado que eu quero deixar vai ser para os estudantes de nutrição, para que vocês nunca se limitem. Estudem muito, procurem saber coisas além da nutrição, busquem muitas informações e entendam que o futuro de vocês pode ser brilhante, só depende de vocês. Demais. Valeu. Ana Tércia, muito obrigado. Obrigada. Sensacional. N1Cast, 8ª temporada aqui diretamente da cabana. Se liga que tem muita coisa legal vindo por aí depois desse super bate-papo com a Ana Tércia sobre emagrecimento, comportamento, demais. Muito obrigado e até o próximo. Tem que fazer aquele negócio. Aperta o sininho da notificação. Se você curtiu, aperta curtiu. Se não curtiu, aperta não curtiu. Manda para o seu amigo, para o seu colega que precisa ter um papo mais profundo sobre emagrecimento, sobre saúde. Um abraço, até o próximo episódio.